Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o filme AI, Inteligência Artificial, um filme do Spielberg. Acredito que a maioria das pessoas já assistiram. Esse filme me lembra muito filmes que passavam no domingo, sabe? Depois da Turma do Didi. É um clássico. Quando você assiste, dependendo da idade que você tem, muitas das vezes você não consegue ter a dimensão do que o filme trata, né? Quando eu assisti pela primeira vez, eu era bem criança, assim, adolescente. A visão que eu tinha do filme era mais relacionada aos robôs, né? Inteligência artificial e tal, humanos, robôs. Quando você assiste esse filme um pouco mais velho, você tem dimensão de várias outras coisas, né? Que o filme está tratando. O filme conta a história de David, um mecha, né? Um robô ali com inteligência artificial que tem uma aparência exatamente igual a um ser humano mesmo, a um garotinho. E basicamente o David ele foi criado como um robô que, entre aspas, tivesse a capacidade de amar outro ser humano. Então assim, ele foi criado com esse objetivo, ele foi programado com esse objetivo de amar, né? De amar outro ser humano. O David então é adotado por uma família, né? Sendo que o filho biológico desse casal estava meio que congelado por conta de uma doença, esperando, de certa forma, um tratamento, né, uma cura daquela doença ali. Então o David ele surge não como um substituto do filho biológico, mas como uma tentativa do marido meio que, eu não vou dizer tamponar, mas tirar um pouco o foco da esposa pela perda do filho, né? Então o David surge como esse robô, né, barra criança que tá ali na família ali junto com os dois. No início do filme você vê que o David ele tem um interesse muito grande pelas convenções sociais do tipo tomar café da manhã, almoçar, né? Apesar dele não comer, né, comida por ser um robô. Ele gosta de passar tempo com a mãe, né? Ele gosta bastante dessa mãe, ele ama essa mãe, né? E o interessante desse filme é o seguinte, ele não chama o pai dele, entre aspas, de pai, ele chama de Henry. Ele só chama a mãe de mãe, né? Assim como todo garotinho, ele deseja ser o quê? Amado pela mãe, né? Acolhido pela mãe, ser reconhecido ali, né? Ser único. Eu acho que esse filme fala muito disso também, assim. O maior desejo do David era ser único. E lá na frente a gente percebe que não é bem assim, né? E o que acontece? O filho biológico, aparentemente, né, fica curado da sua doença, né? E ele volta para casa, obviamente, dos pais, e ele encontra o David. Só que ele não acolhe o David como sendo seu irmão ou como um robô apenas. Não, ele trata o David muito mal, assim. Ele transforma a vida do garoto no inferno. De imediato, o espectador não gosta desse irmão, né? Só que o David, ele escuta do irmão uma história, que é a história do Pinóquio. E o irmão, de uma maneira bem sádica, né, pede para a mãe dele ler a história do Pinóquio para o David. A história de um garoto de madeira que tinha um sonho de se tornar um garoto real, um garoto de verdade. Olha como que esse filme, se você parar para analisar, é uma versão moderna, cinematográfica, com uma pegada assim de ficção científica do Pinóquio. Se você parar para analisar, né? O filme está trazendo referência e alegoria o tempo todo na cara do espectador. O David ele fica encantado com a história do Pinóquio. E ele passa a acreditar também que se ele encontrar essa fada azul, ele pode se transformar num garoto de verdade. Então, o que o David pensa? Olha, se eu for um garoto de verdade, mamãe vai me amar. Se eu for um garoto real, mamãe vai me amar. O David aqui, ele tem consciência de que ele é um robô. Tem consciência de que é um robô. E essa ideia foi implantada pelo pseudo-irmão dele, né? Do tipo, olha, se você for real, mamãe vai te amar. Vai ler histórias com você, vai passar tempo com você.
Então o David olhava para a mãe dele, né, cuidando do Martin daquele jeito, e ele pensava, nossa, se eu for um garoto de verdade, mamãe vai me amar também. Um dia, na festa de aniversário do Martin, os amigos do Martin começam a cutucar o David, né, interessados em saber que tipo de máquina ele foi programado para quê, enfim. E o David acaba ficando com muito medo e ele abraça o Martin e diz, me protege, me protege, me protege, me protege. E ele acaba caindo dentro da piscina. E o Martin se afoga. Aí entra várias pessoas dentro da piscina, salvam o Martin. E o que a mãe faz? Abandona o David. Então ela pega o David, coloca ele dentro de um carro, viaja para uma espécie de uma floresta lá bem distante da casa dele e abandona o David. Diz, olha, você não pode ir para esse lado daqui, fique longe dos mercados Meca, fique longe da Meca, né? Fique longe das multidões. Essa é uma... Cara, esse filme tem muita cena triste, mas essa é uma das cenas mais tristes, quando ele abraça a mãe e pede para ela não deixar ele, e diz que ele praticamente pede perdão por ser um robô, né? Me perdoe por não ser real, né? Eu posso ser real para você. É uma cena muito muito pesada. E a jornada do David, né, desse garotinho robô, é o seguinte: ele deseja se transformar num garoto real para ser amado pela mãe, tal qual essa mãe ama o pseudo irmão dele, que é um órgão, né? Os robôs se referem aos humanos como orga, né? De orgânico. Ele conhece um gigolô, né? Um robô ali que praticamente foi programado apenas para fins sexuais. Ele tem o ursinho, que é o Ted, né? Conhece uma cidade assim com vários robôs, ele vê a maldade dos seres humanos com robôs que já estão, entre aspas, quebrados, amputados, ultrapassados, velhos ou com algum defeito. Então assim, o filme também traz bastante essa metáfora do diferente, né? Como que algumas pessoas têm uma extrema dificuldade em lidar, em aceitar, em conviver com o diferente, né? E o David se vê diante dessa maldade humana ali. No final do filme, que para mim é um dos mais tristes, ele vai atrás do professor que o programou, que o criou, na verdade. E ele descobre que ele não é único. Ele vê vários mechas, né, vários protótipozinhos de robô ali, inclusive com o próprio nome do filho do professor que morreu. Então, assim, um professor criou uma inteligência artificial, um garotinho robô capaz de amar, inspirado 100% no filho dele que ele perdeu. Então, assim, o David chega a dizer, olha, eu sou o único. Aí o professor diz, não, você não é o único. O único era o meu filho. Então, assim, o David é uma cópia, versão inteligência artificial do filho do professor que ele perdeu, né? Quando o David descobre isso, e descobre também que há outros Davids, ele se dá conta, olha, eu não sou o único. E o que ele faz? Ele tenta se matar, né? Porque ele é um robô, né? E ele se joga ali de um prédio e cai no que aparentemente ele parece ser um mar, não sei, não é nem um mar, mas assim, aquela cidade praticamente foi inundada, né? Foi tipo Atlantis, sabe? Tipo um monte de coisa embaixo ali. E ele encontra um parque. Você descobre que é um parque, né? E nesse parque tem a história do Pinóquio ali. E ele vê a fada azul, né? Pô, se você assiste esse filme e você dá uma olhada nessa fada azul, ela... a figura, né, a aparência dela lembra muito a Nossa Senhora. Se você dá uma olhada assim, né? Tipo, uma referência. E ele encontra essa fada, que na cabecinha dele é uma fada, né? Mas ali é uma estátua. E ele fica pedindo, olha, eu quero ser um garoto real, quero ser um garoto real, quero ser um garoto real, quero ser um garoto real. E passam 2000 anos. 2000 anos. Ele fica congelado dentro daquele helicóptero ali, meio que fica envolto também com tudo o mundo ali, né? Aquele... Não é nem o mar, né? Mas quando ele fica congelado, tudo fica congelado, né? E ele fica 2000 anos ali.
esperando que essa fada o transforme num garotinho real. Todos os humanos já morreram, né? O mundo ali só é habitado por inteligência artificial, e eles acabam encontrando o David e acessam as memórias do David, né? A mãe dele, né? Etc. e tal. Aí ele tem um pedido. Ele gostaria de ver a mãe dele mais uma vez. Aí essa inteligência artificial vira para ele e diz assim: olha, já se passaram 2000 anos. A sua mãe não está mais viva. Nós não podemos... você não pode encontrá-la, e também nós não podemos trazê-la de volta à vida. Aí o ursinho, o Ted, pega um fio de cabelo que o David cortou da mãe. Lá no começo do filme, que o irmão chegou para ele e falou que se ele cortasse um fio de cabelo da mãe, a mãe o amaria mais, né? Enfim, enganou o David, né? Aí a inteligência artificial pega ali essa mecha de cabelo e diz para ele que ele só tem um dia com a mãe, assim. Ele só pode ficar um dia com ela, dentro daquele universo ali que a inteligência artificial criou com base nas memórias dele. O David foi a última, não a última, né? Mas assim, o que essas inteligências ali sabem sobre os humanos, o David é esse representante, digamos assim, né? De uma criação humana. E o David passa um dia com a mãe, fazendo coisas que todo garoto que ama a mãe gostaria de fazer. Cara, essa cena é muito triste. É muito triste, porque ele sabe que a mãe só vai ficar um dia com ele ali. Eu acho que para quem perdeu a mãe, ou uma avó que ocupou essa função, por exemplo, com certeza chora nessa cena, porque já pensou? Tipo, você que perdeu a sua mãe, ou perdeu uma avó, que para você era uma mãe, tivesse a oportunidade de passar um dia com ela, o que você faria? E no final, ela dá banho nele, arruma ele, os dois brincam, desenham juntos. Ela faz um bolo de aniversário para ele, porque ele nunca teve um aniversário, né? Porque ele não nasceu, ele foi criado, né? Ali, um robô. E os dois estão ali na cama, ela segura a mãozinha dele, ele fecha o olho, ela fecha o olho também. E o narrador diz, né, que ele foi para o lugar onde os sonhos começam, né? Não se sabe muito bem se ele sonhou, e sonhar é algo que somente humanos podem fazer. Será que no final do filme ele é transformado num garoto real e ele morre? Será que é uma metáfora? Será que ali ele, entre aspas, se desligou, já que ele conseguiu o que ele queria? Enfim, diferentes interpretações, né? Mas é um filme que, quando você assiste por outra ótica, você pensa assim: caramba, tudo o que ele fez foi pelo amor dessa mãe. Ele só queria ser amado por essa mãe. O desejo dele era de fazer coisas simples com essa mãe, como brincar, assistir alguma coisa, desenhar, dormir junto, a mãe arrumar ele. Coisas que provavelmente o Martin estava de saco cheio de receber dessa mãe, era tudo que ele queria. É a história de um garoto que não só quer ser um garoto real ali, né, de verdade, tipo o Pinóquio. Não, mas porque foi na cabeça dele, ele entendeu assim: eu só posso ter o amor da minha mãe se eu for um garoto real. Eu só posso ter o amor dela, ela só vai me amar se eu for diferente do que eu sou. Ela só vai brincar comigo se eu for diferente do que eu sou. Ela só vai me dar atenção se eu for diferente, se eu for de outra maneira. Não é nem me comportar de outra forma, mas assim, ele precisa ser diferente do que ele é. Ele precisa se encaixar dentro desse ideal. Lembra o Freud que falava bastante do eu ideal, ideal do eu? Aqui no AI, você se vê diante também de um ideal aqui, né? De um ideal do eu que o David procura entrar. Sendo que esse ideal do eu aqui é algo impossível para o David, porque ele é um robô. Mas aí que fica a pergunta: e quem disse que esse lugar, esse ideal do eu, é possível para nós enquanto humanos?
Porque se você parar para pensar, o David, além de se sentir preterido pela mãe, né? Olha, a minha mãe tem como favorito o meu irmão porque ele é biológico, né? Tipo assim, porque ele veio de dentro dela. Então, assim, há esse sentimento. Olha, mamãe o ama mais porque ele veio de dentro dela, né? Porque ele é igual a ela. Eu não sou igual a mamãe, eu não sou igual ao meu irmão. Eu sou diferente, eu sou um robô. Óbvio que o filme traz como metáfora, como eu disse anteriormente, a história do Pinóquio. Mas se você para pensar esse filme do ponto de vista humano, há milhares de pessoas que se sentem como o David, que acreditam, por exemplo, que só vão alcançar o amor de seus pais ou da sua mãe, né, nesse caso eles se comportem de outra forma, caso eles sejam diferentes daquilo que eles são. Vou te dar um exemplo. Imagine um irmão que vê o pai jogando futebol com o seu irmão mais velho ou com o seu irmão mais novo, que vê o pai jogando videogame ou conversando sobre o UFC. Imagine que esse irmão não gosta de futebol, não sabe jogar futebol, não se interessa por futebol, odeia a luta e, inclusive, não gosta de conversar nada relacionado ao esporte. Imagine a cabeça desse irmão, vendo que o pai, quando está com o seu irmão, dá mais risada, abraça mais, os dois brincam mais, tem uma afinidade maior, tem piadas internas ali entre os dois. Como que essa pessoa se sente, né? Na cabeça de um garotinho, né? De um adolescente, de uma criança. Se eu gostasse de futebol, talvez papai me amasse mais. Se eu gostasse de luta e conversasse com ele sobre luta, talvez papai me amasse mais. Se eu fosse evangélico, igual papai, talvez papai me amasse mais. Se eu fosse pastor igual papai, talvez papai me amasse mais. Esse sentimento do tipo, se eu fosse tal coisa, o meu pai ou a minha mãe me amaria mais, é exatamente isso que eu estou tentando trazer nesse vídeo. Desse ideal do eu aqui, que nós, enquanto neuróticos, passamos uma vida inteira tentando entrar dentro desse ideal. E quando não entramos dentro desse ideal, apesar de buscarmos, assim como o David, atrás da safada azul, que poderia transformá-lo num garotinho de verdade, e que ao se transformar num garotinho de verdade, a mãe do David o amaria verdadeiramente, muitas pessoas fazem como o David. Passam a vida inteira tentando ser uma coisa que elas não são, ou adotar uma postura que não faz parte de quem elas realmente são, apenas com o intuito do quê? De ser amado pela mãe. Porque essa falta de amor de uma mãe chega para o neurótico, principalmente quando pensamos no nosso narcisismo, né? No eu aqui. Mamãe não me ama, tipo, mamãe não me ama, mamãe não me quer, mamãe não gosta de mim. Tem muitas mães que amam os filhos, mas não gostam dos filhos. E a pessoa sente isso, né? Na análise isso aparece bastante. Olha, eu acho que se eu fosse tal profissão, ou se eu tivesse uma mulher e filhos, o meu pai me amaria mais, ou a minha mãe me amaria mais. A minha mãe ama mais o meu irmão porque ele faz tudo que ela quer. Já ouviu isso? A minha mãe tem o meu irmão como favorito porque o meu irmão só faz o que ela manda. Eu sou diferente, faço o que eu quero e minha mãe não gosta de mim. Então esse sentimento do tipo, poxa, se eu fosse diferente, acho que minha mãe poderia me amar mais. Isso também acontece o inverso. O inverso no sentido que é o seguinte, minha mãe não me ama porque eu sou assim. Minha mãe não me ama porque eu me comporto de tal forma. Ou minha mãe não me amava porque na adolescência e na infância eu me comportava assim. Ou minha mãe não me ama porque ela olhava para mim e lembrava do meu pai. Porque eu sou a cara do meu pai, e o meu pai traiu a minha mãe, e os dois brigaram, e toda vez que ela olha para mim, ela não gosta de mim. Ela lembra dessa traição. Ou
A minha mãe não gosta de mim porque ela estava entrando na faculdade de teatro, sei lá, no curso de teatro, ou estava prestes a conseguir uma promoção no trabalho e acabou engravidando de mim e teve que abandonar todos os sonhos dela para poder me criar. A minha mãe olha para mim e vê que me olha como, tipo assim, olha, se não fosse por você, os meus sonhos teriam sido realizados, ou se não fosse por você, eu teria uma carreira. Esse sentimento aparece, nossa, as forras, assim, na análise, né? Tipo, eu decepcionei a minha mãe, eu não me tornei o que ela esperava, a minha mãe não gosta de mim, tipo, eu sou um fracasso. Preste atenção como que o amor de uma mãe e como o lugar que essa mãe te coloca enquanto neurótico possui um impacto absurdo na sua vida. Absurdo na sua vida. Se você é um filho que se sentiu amado e que se sente amado pela sua mãe, você lida com determinadas coisas de uma forma. Se você é um filho que nunca se sentiu amado pela sua mãe, que se sentiu preterido por ela, que sente ou que sentiu de certa forma que a sua mãe tinha o seu irmão como favorito, você vai lidar com certas coisas de uma forma completamente diferente. Esse amor da mãe aqui possui um impacto absurdo. E não apenas o amor, um amor de boca. Porque aqui no filme o professor pergunta ao robô, né? O que é amor? Aí ela vai lá, a robô vai lá e dá uma resposta tipo de livro, né? Uma resposta muito teórica sobre o que é o amor. Não é um amor de boca, né? É um amor aqui de ações. Nos vídeos anteriores eu comentei com vocês isso, que para um garotinho, atenção é igual a amor. Para um garotinho ali diante da mãe, atenção é igual a amor. O tanto de atenção que essa mãe aqui dá para ele é igual a amor. Repare que quando uma mãe não dá atenção para um filho, o que ele faz? Ele age de alguma maneira, né? Ele tem alguma atitude ali para chamar a atenção da mãe. Ele pode chorar, ele pode se jogar no chão, ele pode puxar o vestido da mãe, ele pode abraçar a perna da mãe, ele pode estender os braços para a mãe segurá-lo no colo. Quando esse garotinho percebe, por exemplo, a mãe dando atenção a outro garotinho, a outra criança, numa festa, ele larga o que ele estiver fazendo e corre atrás da mãe. Então, assim, a atenção é igual amor. Atenção é igual amor para um garotinho assim de 3, 4, 5, 6 anos de idade, né? Pensando nesse Édipo aqui. Só que o impacto do amor de uma mãe persiste não só até os 6 anos, mas a vida inteira. Há uma diferença de o quanto você foi amado pela sua mãe e o quanto você sentiu que foi amado pela sua mãe. Porque o amor dessa mãe aqui e a maneira como você recebe esse amor faz parte também, de certa forma, de toda a sua constituição como sujeito. Os cuidados da mãe, o abraço, o beijo, a voz, cantar uma música de ninar, o cheiro, dar banho, um cuidado, um beijinho na barriga, o bebezinho ouvir os batimentos cardíacos da mãe, olhar para o rosto da mãe, ver o sorriso da mãe, tudo isso faz parte, assim. Toda a nossa construção enquanto sujeito, né? Sujeito aqui entre aspas, eu coloco muitas aspas nesse sujeito aqui. Porque dentro da psicanálise nós não vamos pensar o sujeito como sujeito cartesiano, um sujeito da ciência, nem um sujeito da biologia. Nós vamos pensar o sujeito do inconsciente. Mas, como esse vídeo não é uma aula, como sujeito, né? Aqui entre aspas. Esse amor aqui, o cuidado da mãe, a atenção da mãe, o zelo da mãe, o acolhimento que essa mãe tem pelo bebê, cara, tem uma importância absurda. Então, assim, no filme, quando você assiste, caramba, esse garotinho fez tudo isso pela mãe. Tudo isso para ter um dia só com a mãe. Um dia, ele só teve um dia com a mãe, assim, cuidando dele. Só dele.
dando atenção só para ele ali, brincando com ele, ficando deitada com ele, desenhando junto com ele, ouvindo as histórias dele. Tudo pela mãe. Por isso que as pessoas costumam brincar, né? Pô, a psicanálise fala demais da mãe, ou tudo é culpa da mãe e tal. Mas porque quando você para pensar, certas questões que envolvem amor, que envolvem a nossa relação com o outro, que envolve a nossa forma de nos relacionar com outras pessoas, passa pela mãe. Passa pela mãe, passa por esses primeiros cuidados. Passa pela nossa relação com a nossa mãe. Passa pela figura dessa mãe. Como que é a figura da sua mãe? O que faz lembrar você o que te lembra a sua mãe? Tipo, por exemplo, casais costumam se zoar muitas das vezes, né? Por exemplo, o cara namora uma mulher e o nome da mãe dessa mulher é Marisete. Tô dando um exemplo. Aí a esposa dele, ou a namorada dele, faz alguma coisa ou fala alguma coisa, aí a pessoa diz assim, aí o cônjuge diz assim: "Ê, dona Marisete", tipo assim, dá aquela alfinetada, né? Pô, você tá fazendo igual a sua mãe. Sabe, quando tem esse tipo de coisa, nossa, eu tô fazendo igual a minha mãe. Ou critiquei tanto a minha mãe, tô fazendo igual ela. Então, assim, tanto a figura, né, tanto a pessoa que ocupa esse lugar, isso é bem chato, né? A pessoa que ocupa esse lugar, mas a psicanálise é chata também em muitas coisas. Mas tanto a pessoa que ocupa esse lugar, né, que exerce essa função, né, a dita função materna, que pode ser exercida por qualquer pessoa, seja um homem, mulher, enfim. Mas é um filme que te toca. Você fala assim, caramba, a mãe realmente tem um impacto absurdo na vida do sujeito. Porque esse garotinho tentou se transformar em outra coisa, porque na cabeça dele, só sendo outra coisa, que a mãe o amaria. Ele sendo como ele realmente era, um robô, a mãe jamais o amaria. Ele precisaria mudar quem ele é para ter o amor dessa mãe. Isso acontece na vida real. Tem mães que podem até amar seus filhos, mas quando os filhos crescem e começam a bater as asas, ou como dizem os antigos, a mostrar suas garrinhas, tem mães que abandonam os filhos. No sentido emocional, né? Abandonam emocionalmente seus filhos. É fácil amar quando essa criança ou quando esse adolescente faz o que você quer, faz o que você manda, é da maneira que você quer que ele seja. A partir do momento que esse adolescente ou que essa criança cresce e mostra para você, enquanto mãe, que não é uma extensão sua, que essa pessoa, né, que essa criança tem os seus próprios desejos, tem suas próprias vontades, tem a sua própria vida, isso mexe com o quê? Com o narcisismo das mães. Porque a maior dificuldade, tanto da mãe quanto de um pai, mas no caso o tema do vídeo aqui é sobre mães, né? É reconhecer e aceitar e lidar com esse fato. O seu filho não é uma extensão sua. O filme, inclusive, dá uma alfinetada até mesmo na própria criação do homem. Porque se você lê a Bíblia, você vê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha só. Sua imagem e semelhança. E ele criou o homem para apenas um fim. Não foi para povoar a terra, para fazer iPhone ou para, sei lá, plantar soja. Não. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou o homem com um propósito: adorá-lo. 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 Criou o homem à sua imagem e semelhança e criou o homem com um propósito: adorá-lo. Muitas mães se sentem muitas das vezes como o próprio Deus, do tipo, pensa que criou o filho para o filho viver
para agradá-la, para adorá-la, para fazer o que ela quer, para ser como ela deseja, para ser uma extensão dela, a imagem e semelhança dela. Seu filho não é a sua imagem e a sua semelhança. Tipo, é um sujeito separado de você. Ele já se separa desde o nascimento. Olha o quão simbólico é isso, né? Cordão umbilical ali e tal. Há um corte. Há um corte ali. Esse corpo aqui foi separado da mulher, tipo, né? Dentro dessa alegoria que eu estou trazendo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Eu até pensei em gravar um vídeo sobre mães, péssimas mães do cinema, mas eu achei esse filme muito mais interessante para a gente pensar o papel, a importância que o amor de uma mãe tem na vida de alguém. Que o amor de uma mãe tem e que o desamor dessa mãe tem também, né? Até o nosso próximo vídeo.